vamos, mais uma vez, dar uma sequência ao que estamos falando já há alguns meses, não é? E hoje não vai ser diferente dos outros dias, quando nós estamos falando ainda sobre não seja vítima dos seus olhos, não é? Importante a gente entender esse contexto, a fim de que não sejamos enganados por nós mesmos. Muitas vezes nós somos enganados, seduzidos por aquilo que já está em nós, o pecado. Conforme diz o apóstolo Tiago no capítulo 1 da sua carta, no versículo 13, que nós somos engodados, atraídos por aquilo que já está em nós. E às vezes o nosso engodo pessoal, a gente quer botar a culpa em outra coisa, quando na verdade a culpa está na gente mesmo. E nós precisamos se aplicar ao que a Bíblia diz, deter ao que a Escritura diz. Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos, porém, forem maus, todo o teu corpo será trevas. E ele ainda diz: ó, quão grande trevas. Então a gente precisa ver as coisas da forma correta, a fim de que nós possamos viver da forma certa e termos paz. E não existe coisa melhor na vida do que paz. E essa paz você só pode ter em Deus. O Salmo 119, o versículo 165, diz a palavra de Deus: muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Então, é a palavra de Deus, é vivendo a palavra de Deus que nós recebemos a plenitude de paz que está em Jesus. E ele diz em João 14 e 27: deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou, e não vos a dou como o mundo a dá. Não se perturbe, não tenha medo. Porque quando a gente vive ao que a palavra de Deus diz, a paz de Deus vem a nós. Não é? Vem até nós. E diante disso, irmãos, do assunto que nós vamos continuar abordando, que fala de relacionamento, de casamento, de convivência, de vida conjugal, uma das coisas que todo lar, todo relacionamento precisa ter é paz, tranquilidade entre o casal. O que você fala para o seu marido afeta o comportamento dele. E o que você, marido, fala para a sua esposa afeta o comportamento dela. O seu marido ouve de você, o que o seu marido ouve de você fortalece ou destrói a relação. Vice-versa. O que você tem falado no seu casamento e sobre o seu marido? O que é que você comenta? O que é que você diz? O que você acha? Como você vê isso? Porque isso é importante para que você tenha a visão certa, a visão correta. Porque se você não tiver a visão certa, a visão correta de quem de fato é o seu marido, você vai estar distorcendo sua própria vida. Porque quando você fala do seu marido, você está falando de você. Porque ele é uma só carne com você. E quando você fala, quando eu digo fala, porque existe o falar de e falar em. Quando você fala de,
ou da sua esposa, ou de seu marido. Então você está falando de você mesmo. Porque não tem como você trazer comentários pejorativos, negativos, destrutivos sobre o seu cônjuge e você não ser afetado. A Bíblia diz que a mulher é a coroa do seu marido. E quando alguém vê o seu marido entrando na cidade, é o que diz Provérbios 31. Todos o chamam de bem-aventurado por causa dela. Por causa dela, ele é louvado. E por causa dele, ela é louvada. Então não se dissocia. Quando alguém, muitas vezes eu vou visitar alguns parentes meus, minha avó, minha tia, quando eu chego lá, eu entro na casa deles, que cumprimento eles não perguntam nem como eu estou. Eu digo, ó, cadê Cleide? Eu disse, eu nem cheguei, eu estou perguntando com Cleide, porque quando me vê, associa logo a Cleide. Porque nós somos um, não é? Quem vê a mim vê ela, e quem vê ela vê a mim, e vice-versa. Não tem como se dissociar. Então, o que você fala, o que você tem falado sobre seu casamento, sobre o seu marido? Qual é a sua visão? Casei, pastor, estou arrependido. Pior coisa que fiz. Mas por quê? O que levou você a fazer isso? Uns o fazem por falta de conhecimento. Outros o fazem por necessidade biológica, física. Outros fazem por uma fuga. E outros fazem da forma correta. Mas não significa que aqueles que erraram, que tiveram problemas no casamento, significa que eles tomaram a decisão errada em casar. Eles tomaram a decisão certa com a pessoa errada. Ou tomaram a decisão certa sem o preparo necessário para construir uma vida a dois. Então, dentro desse contexto, a Bíblia diz que a vida e a morte está no poder da língua, da fala. Suas palavras podem acalmar ou gerar brigas, curar ou ferir, aproximar ou afastar. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Provérbios 15, versículo 1. Diz o texto sagrado: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura, ríspida, grosseira desperta a violência. Em Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a casa. Edifica a casa. E a tola faz o quê? Com o quê? Com as suas próprias mãos. Em canto nenhum você vai encontrar a Bíblia dizendo que o homem edifica. Não é o homem que edifica, é a mulher que edifica. Porque quem vive na casa, quem está na casa, quem cuida da casa, quem administra a casa é a mulher, não é o homem. O homem traz, o homem protege, o homem guarda, o homem provê, o homem faz o que lhe é cabível. Mas quem organiza, quem determina, você pode fazer o que for, é a mulher. Ela é a inspiração da casa, ela é o perfume da casa, ela é o odor da casa, ela é a alegria da casa. Tudo na casa depende dela. Ela é aquela que organiza a casa na mente antes de começar a executar com os braços. Já está na mente, na cabeça dela. Sem a mulher, a casa fica uma bagunça. O cara pode ser o melhor dono de casa, mas ele está sem uma mulher, ele está incompleto. Está faltando alguma coisa. No capítulo 29 de Provérbios, vamos lá, Provérbios 29, versículo 20. Provérbios 29, versículo 20.
Diz assim: vês uma pessoa precipitada ao falar? Pois espera-se muito mais de um tolo do que de alguém com essa atitude. O que é que Salomão, o que é que Deus está falando através desse texto para nós? Que as palavras ditas de forma precipitada, elas não vão construir, elas vão destruir. Por isso a gente precisa ter cuidado do que vai falar. E o interessante, irmãos, é que às vezes a gente trata os outros de fora. Trata uma mulher, um homem, um irmão, uma irmã, um vizinho, um tio, uma tia. Claro que todos merecem ser tratados bem, mas a pessoa que deve ser melhor tratada bem é o seu cônjuge. É a sua esposa. É o seu marido. É ele que deve ser tratado da melhor maneira. O copo mais bonito da casa, ele vai usar. O prato mais bonito é o dele. O melhor para dar para ele e para ela. A gente reserva, não, a gente compra um conjunto de pratos, um conjunto de copos, de talheres bonitos e bota lá guardado na cristaleira para todo mundo chegar e olhar. Poxa, que jogo de prato lindo, que jogos de copos bonitos, que talheres bonitos, talheres de prata. Aí chegam os visitantes, a gente bota para o visitante, porque a gente quer servir bem o visitante, mas não serve o melhor da casa. Não é as paredes da casa, é quem está dentro da casa. Não tem pessoas que pegam uma casa, por exemplo, vai decorar a casa, né? Aí compra vários tipos de quadro, bota quadro de tudo que é jeito. Não estou dizendo que é errado, não. É bonito você botar quadro na sua casa. Quadros da Arca de Noé, quadros da abertura do Mar Vermelho, não é? Versículos bíblicos, é lindo. Mas a melhor decoração da sua casa é as fotos da família. É a foto da família. Ou não? Aí bota a foto de um quarto, de um cachorro, de um cavalo, não bota a foto da família, não bota a foto da mulher, do marido, do filho, da mãe, não bota. A família é o adorno da casa. Você chega numa casa, não tem foto do marido na parede, não tem foto da mulher, não tem foto do casal, não tem foto de menino, não tem foto de nada. Aí tem a foto do cachorro. Quem é esse? Ah, esse é meu filho. Como é o nome de cachorro? Como é mãe de gato? Aí bota a foto do cavalo. Aí esse aqui foi o melhor cavalo que eu tinha. Mas não tem uma foto do menino, não tem uma foto da menina, não tem uma foto do neto, não tem uma foto da neta, não tem uma foto do pai, não tem ninguém. Aí você chega na casa, olha assim, a casa não tem ornamentação nenhuma. O que é que tem? Um pé de flor de plástico. Não, porque eu gosto de, olha, Zé, eu gosto de planta. É planta, não é planta, é planta, eu gosto de planta. Tenho nada contra quem gosta de planta não, irmãos. Mas o que adorna uma casa é os que moram na casa. Não é? Já notaram isso? Não, porque eu não gosto muito da minha foto. Por que tu não gosta da tua foto? Por que é a tua foto que não pode botar na parede da tua casa? É a família que adorna a própria família. Você tem ouvido a voz de Deus no seu casamento? Não é para você me responder, é para você pensar. Você tem ouvido? Adão e Eva ouviram a voz de Deus. Sim ou não? Sim. Eles estavam aonde? No jardim do Éden, ouvindo
ouviram a voz de Deus, estavam bem casados, ouviram a voz de Deus, e no casamento bom estava, o que foi que aconteceu? Eles caíram. Por que caíram? Porque, irmãos, não é porque nós ouvimos a voz de Deus que nós não estejamos sujeitos a ouvir o princípio de Satanás. Eles estavam em um ambiente perfeito e propício a não errar. Mas erraram. Então não é porque está bem, escuta, que você não precise cuidar. Não, está tudo bem. Graças a Deus está uma bênção. Continua vigiando. Continua de atalaia. Porque nós não estamos mais no paraíso. Mesmo ouvindo a voz de Deus, eles erraram, pecaram, caíram, desobedeceram. Mas não foi o fato deles caírem que eles deixaram de ouvir a voz de Deus. Porque a queda não afastou o amor de Deus deles. Deus desejou restaurá-los. E assim Deus o fez. Deus, novamente após o erro, chamou eles e fez o quê? Os corrigiu, não os abandonou. Deus poderia os ter abandonado, mas não os abandonou, porque o pecado deles não destruíram apenas eles, destruíram toda uma vida para frente. E às vezes o cônjuge erra e a gente leva o erro dele para toda a vida. Fica remoendo, trazendo à tona, e falando. Passou. Não tem mais volta, errou. Perdoa. Prossegue. Não desiste, não para. O que acontece quando você escuta vozes erradas? O que pode acontecer? Primeiro, conselhos que reforçam insegurança. Quando você ouve quem você não deve ouvir, isso gera insegurança no seu relacionamento. Por quê, irmãos? Existem pontos na vida dos casais que se repetem em todos os casais. Aí muitas vezes assim, olha, está acontecendo a mesma coisa no meu. Aí ela diz assim, foi assim que começou, por isso o meu está do jeito que está. Toma cuidado não. Aí começa a gerar insegurança, instabilidade, porque você está ouvindo a voz errada. Segundo, quando você ouve as vozes erradas, gera medo e distanciamento. Terceiro, quando você ouve as vozes erradas, fazem você se fechar ainda mais para o relacionamento. Ou seja, provocando assim um divórcio, uma separação. Será que você tem ouvido as vozes certas? A pessoa certa? Porque é importante você saber separar as vozes. Porque existe a voz de Deus, mas existe também a voz do diabo. E existe a voz da carne. E se a gente não souber diferenciar uma coisa da outra, a gente diz é de Deus, quando não é. Aí depois quebra a cara e diz, mas Deus, tu não falaste. Eu não falei nada. Tu que está dizendo que eu falei.
Porque às vezes o sentimento, o desejo, a vontade é tão grande que aquilo fica martelando na cabeça e diz: Deus está falando comigo, e não é Deus. E não é Deus. É o seu sentimento, é o seu desejo, é a sua vontade que Deus confirme. E não é Deus. Deus não contradiz a sua palavra. Deus não contradiz a sua palavra. Ele não é um homem para que minta. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta a Tito, no capítulo 1, verso 2, ele diz: é impossível Deus mentir. Deus não mente. Isso aí é um atributo único e exclusivo de Satanás. Só ele. É a única coisa que ele criou. Mentira. Ele é o pai da mentira. A única coisa que o diabo criou foi isso. A mentira. Então Deus não mente. Em Provérbios, vamos lá, capítulo 25, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: como maçãs de ouro, com enfeites de prata, é a palavra dita no tempo certo. Na hora certa, no momento certo, da forma certa. E o que é uma coisa difícil para a gente, porque muitas vezes a gente fala as coisas no impulso, na hora da raiva, da provocação. Eu me lembro, faz uns meses que isso aconteceu. Vim aqui pertinho, aqui na rua Manuel Silva. Eu fui visitar uma das nossas irmãs que estavam doentes. E quando cheguei, sentei com ela na frente da casa dela. Eu e ela conversando, interagindo. E daqui a pouco uma mulher, uma vizinha, que mora em frente à casa dela, saiu da casa dela do nada. Nós não estávamos falando com ela, nós não nos dirigimos a ela, nós não fizemos menção a ela, mas o diabo estava ouvindo que eu estava conversando com a irmã. Ela saiu da casa dela, chegou assim na frente da irmã e disse: como é que você recebe um homem desse na sua casa? Isso bem alto, bem na rua. E na hora, qual é a vontade da carne? Se levantar e reagir. Mas o que eu fiz? Calado estava e calado fiquei. A rua cheia de ímpio. E a irmã começou a ficar nervosa. Eu disse: irmã, fique calma, fique tranquila, porque eu já sei o que é que Satanás quer. Ele quer pau. E eu não vou dar pau para Satanás. E ela começou a falar, começou a gritar no meio da rua, tal, e começou a tentar me desmoralizar, e eu ali estava calado. Daqui a pouco chega uma mulher que não é crente e disse: mulher, como é que você sai da tua casa para vir aqui detratar a irmã, falar com o pastor? Ela recebe esse homem na casa dela? Quem é esse homem para ela receber aqui? Com poucas horas chega o filho. Aí diz: mas pastor, se eu estivesse aqui? Ele disse: graças a Deus que você não estava. Eu tinha feito assim, assim, assado. Graças a Deus você não estava. Sei que Deus usou as pessoas, ela entrou, se acalmou. Quando foi, com uns 8 dias depois, com 9 dias depois, ela chegou aí. Me chamou, disse: eu queria falar com o senhor. Pois não. O senhor poderia me contar o que foi que aconteceu? Aí eu contei ela com detalhes. Ela disse: pelo amor de Deus, eu não lembro de nada do que tinha feito. Eu disse: por que não era a senhora? Era quem estava na senhora. Me pediu perdão, foi embora. Hoje, quando passa por mim, quando eu vou passando, ela dá as costas, baixa a cabeça, que eu não tenho coragem nem de olhar para a minha cara. Hoje não
não tem condições nem de estar na rua. Sai na rua, quando chega em casa, fecha o carro dentro de casa, porque não tem cara para estar nem na rua que mora. Mas se eu fosse reagir, sabe o que eu queria dizer? Pastor, dali é muito ignorante. A mulher veio falar com ele, ele começou a gritar no meio da rua com a mulher. Mas ninguém estava perto para ouvir o que ela estava dizendo. Todo mundo estava de longe. Vocês estão entendendo? Então, na hora certa, você precisa falar na hora certa. Aí, quando ela falou o que ela tinha que falar, eu disse o que ela precisava ouvir. No tempo certo. Glória a Deus. Até que ele disse assim: ah, se eu tivesse lá. Não foi minha mãe. Mas graças a Deus que minha mãe não estava lá. Não é? Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 9, verso 17 e 18. Capítulo 9, verso 17 e 18. Diz assim: as palavras proferidas por aqueles que detêm o conhecimento e o saber devem ser ouvidas com calma e atenção. Vou repetir. As palavras proferidas por aqueles que detêm o conhecimento e o saber devem ser ouvidas com calma e atenção, do que os discursos inflamados que dominam sobre os tolos e insensatos. A gente deve ouvir a instrução, o conhecimento com calma, com atenção. Por quê? Porque precisa se aprender, entender. Versículo 18. A sabedoria é melhor e mais poderosa do que qualquer arma de guerra. Olha para isso. Entretanto, um só pecador promove enorme destruição. Ou seja, qual é o sentido aqui que o pecador promove destruição? Quando ele escuta a voz errada. Nós precisamos estar atentos e ouvir a voz de Deus. E não apenas ouvir, mas se submeter à palavra que diz: não sejais apenas ouvinte da palavra, mas praticante. Porque o que ouve a palavra e não a pratica é como um homem que contempla a si mesmo no seu rosto natural. Muitas mulheres dizem: escuta, eu falo, mas ele não me escuta. O problema, mulher, não é o que você fala, mas como você fala. Comunicação no casamento é uma habilidade que pode ser transformada. Se você sente que suas palavras não têm efeito no seu relacionamento, você precisa aprender a se comunicar de forma que ele escute e valorize o que você está dizendo. Mas eu já estou cansada de falar. Ele não muda. Ela não muda. Como você está falando? Lembra que nós lemos Provérbios 15:1? Você pode estar dizendo uma verdade, mas da forma errada. Você precisa dizer a verdade da forma certa, que ela vai fazer o mesmo efeito. Que às vezes ele quer dizer uma verdade e acha que se gritar, a pessoa vai ouvir a verdade e vai fazer. Às vezes você não precisa gritar. Você precisa falar da forma certa. Uma faca, um instrumento pontiagudo, um instrumento cortante, ele não só mata se for empurrado com força, não. Se empurrar devagarzinho e no final torcer, virar, a pessoa vai morrer do mesmo jeito.
Não precisa força, é jeito. É assim com a palavra. Não é o grito. A autoridade não está no tom da voz. Não está no tom da voz. Eu me lembro que eu estava uma vez em jardim, e chegou um irmão para falar comigo, né? E na hora que ele chegou para falar comigo, eu estava com uma mulher endemoniada. Né? Ele disse, Silvio, eu preciso falar contigo urgente. Eu disse, irmão, não posso, eu estou com uma mulher endemoniada ali, ele vai orar para tirar o demônio. Peraí, eu quero falar contigo urgente. Ó, demônio, sai logo. Aí virou essas costas. O demônio saiu mesmo. Ele não gritou não, ele só fez, sai logo. E virou para falar comigo. O demônio foi embora. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Estou precisando falar com o Silvio. Mas tinha aí uma coisa entre mim e ele, uma mulher endemoniada. Só demônio, sai logo, em nome de Jesus. Olha assim, o assunto já virou para mim, já foi para a próxima. E o demônio saiu mesmo. Ele não gritou, não pinotou, não esperneou, não fez, sai logo, em nome de Jesus. Ele virou só assim, o negócio é esse. Só foi tratando do assunto. Peraí, não, o demônio já foi embora. E embora mesmo. Glória a Deus. Não gritou, não esperneou, sai em nome de Jesus. Eu tenho que conversar aqui com o Silvio. Ele morava aqui no Arruda, na época ele morava aqui no Arruda. Damião. E teve que ir lá em Jardim Paulista falar comigo um assunto que eu não lembro. Ele disse assim, é muito importante. Eu disse, peraí, Damião, deixa eu atender logo aqui a mulher. E os irmãos assim também, eu disse, peraí, vai, em nome de Jesus, sai logo, eu preciso falar com você. Damião foi-se embora. Não era o grito, é a autoridade que estava nele. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Você precisa aprender a se comunicar de forma que ele escute e valorize o que você diz. Isso pode mudar completamente o seu casamento. Todo casal, escuta bem, todo casal traz uma bagagem emocional para o casamento. E essa bagagem emocional ele herda de onde? Da família que ele está vindo. Pais, mães, avós. A forma como fomos criados, escute bem, a forma como fomos criados, as feridas que acumulamos e as experiências que vivemos molda a maneira como nos relacionamos. Então eu aprendi, eu vi aquilo na casa, no ambiente em que eu nasci. Então aquilo que eu vi, eu aprendi, eu vou transferir para o meu relacionamento. Eu vi daquela forma, então eu acho que aquilo ali está certo, quando na verdade está errado. Mas até que a pessoa entenda, tem todo um processo. O problema, muitas vezes entramos no casamento sem perceber o peso da nossa própria bagagem emocional e sem considerar a bagagem do outro. Esse é o problema. Eu quero me relacionar com alguém, eu quero constituir uma família, mas como eu estou? Como aquele ou aquela que eu desejo formar uma família está? Quais as bagagens que ambos têm? Esse é o problema. E eu preciso trabalhar isso aí. Entender o contexto. Eu vou poder aguentar, eu vou poder suportar? Porque há coisas que são suportáveis e há coisas que não são suportáveis. Sua história acompanha você no casamento. E isso não acontece só com você. Seu parceiro também carrega dores e vivências que talvez nunca tenha contado a você. Por que tu não me contasse isso? Porque se eu tivesse contado,
tu não teria casado comigo. O medo da perda. E agora, o que fazer? Dissociar-se? Afastar-se? Não. É resolver. Ele pode reagir a situações não por quem você é, mas por aquilo que ainda precisa ser curado dentro dele. E o mesmo acontece com você. Vocês entenderam? Às vezes a pessoa reage ao que descobriu, não é por simplesmente por aquilo que descobriu, é por aquilo que ele vai sentir. Aí ele vai ter uma reação. E essa reação pode ser boa ou pode ser ruim. Escute bem. Seu parceiro tem uma história que talvez você não conheça. Ele tem uma história que ocultou. Ela ocultou. Você não sabe. Por isso que é importante no processo do período de namoro haver abertura, conhecer a família, de onde ela vem, de onde ele vem, quais os hábitos, para depois dizer assim: se eu soubesse que você era assim, eu não tinha me casado. Precisa ser observado tudo isso, porque isso vai começar a ser lançado, vai começar a ser dito no rosto, vai ser lançado na cara, e isso vai começar a criar outra ferida. Vai aumentar aquela dor, aquele sentimento que está lá dentro, em vez de ser tratado, trabalhado, curado, vai piorar a situação. O que é que acontece? Ele traz feridas da infância, experiências difíceis e emoções não resolvidas. E sabe o que isso significa? Experiências não resolvidas, feridas de infância, emoções não resolvidas. Às vezes, ele não está reagindo a você, mas às dores que carrega. O mesmo acontece com a mulher. Às vezes uma pessoa, um cônjuge, tem uma reação que não é dele. É uma coisa do passado dele, da infância dele, que não foi tratado, que não foi curado, que ficou lá. E que a qualquer momento, durante o processo, mesmo casado, com 30, 40, 50 anos de casado, um momento aquilo ali vai surgir. E a pessoa vai ficar surpresa com o que está acontecendo. Como resolver? O que fazer? Provérbios capítulo 14, verso 13. Vamos ver o que a Bíblia diz. Provérbios 14, 13. Diz assim: mesmo no riso, a alma está a sofrer. E a alegria pode terminar em tristeza. Repetindo: mesmo no riso da alma, ela poderá vir a sofrer. Ou seja, a pessoa está aparentando uma coisa, mas o que está lá dentro vai sair. Sabe aquela máxima que se diz assim: tudo que entra, sai. E é verdade. Jesus disse: não há nada oculto que não venha a ser revelado. A pessoa pode esconder 10, 20, 30 anos, um dia vai botar para fora. Sabe por quê? Porque ele vai adoecer. 5,16 de Tiago: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sejam sarados, curados. Se você não confessa, não fala, a alma está ferida, você vai morrer doente. Você vai desenvolver uma doença física, uma doença psicossomática. Por quê?
tenho medo de falar. Por que tem medo? Porque tem medo da reação de quem vai ouvir. Mas aí é que está, irmão. A igreja, ela é o agente de Deus para sarar os feridos. 4, 18 a 20 do Evangelho de Lucas. Porque o Espírito do Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para pôr em liberdade os cativos e oprimidos do diabo. E a opressão, muitas vezes a gente pensa que é só aquela opressão maligna, do demônio. Não é. Existem também pressões emocionais. Que lhe encolhem, que lhe deixam paralisado, que impedem você de reagir. Que mata a sua alegria, que deixa você acabrunhado, que faz você achar que não tem mais solução, mas tem. Escuta bem, Provérbios 15, 13. Provérbios 15, 13 diz assim: a alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. O que quer dizer? Traz doença para o corpo. Uma alma que não foi tratada, que não foi curada, que não foi trabalhada, vai trazer doenças físicas. Sabe que quando ele reage de forma exagerada a algo simples, não tem pessoas que você vai falar, conversar pacificamente, uma coisa simples, do dia a dia, do cotidiano, e que quando você vai conversar, ele transforma aquela conversa, aquela coisa simples, numa tempestade. Não tem gente que faz aquela máxima que diz, faz tempestade em copo de água? Existem pessoas assim. Sabe por quê? Ele está reagindo dessa forma por causa do passado dele. Por quê? Pode não ser sobre o presente, mas sobre a dor do passado. A crítica que ele evita pode ser reflexo de uma rejeição que ele viveu antes de estar com você, de se relacionar com você, de casar com você. Tem pessoas que, quando você vai tentar ajudar, trazer uma orientação, ele recebe isso como uma afronta. Porque a dor lá dentro do coração dele, da alma dele, não foi tratada. Então ele sempre se sente afrontado, humilhado. Acha que as pessoas estão tentando rebaixar, reprimir, humilhar ele ou ela. E a reação é devastadora, porque estraga o relacionamento. Rompe amizades, quebra relações, destrói amizades. O casamento vai naufragar de uma forma ou de outra. Porque às vezes a pessoa acha que está, pelo fato de estar debaixo do mesmo teto, acha que está tudo bem. E às vezes não está. Você já passou por isso? Você já pensou nisso? Você às vezes tenta conversar, quer apenas conversar com a pessoa, mas a pessoa faz o quê? Se fecha. Sente-se criticado. E uma crítica, até muitas vezes pequena, gera uma reação exagerada por parte da pessoa, do cônjuge. E a pessoa fica em total silêncio. Por quê? Se sente machucada, mais do que as palavras. Isso pode ser sobre o passado e não sobre você. Porque às vezes a pessoa vai falar para o bem,
mas a pessoa só consegue ver o mal. Lembra o que significa a palavra adjuntora? Far-lhe-ei uma mulher que lhe seja idônea. Tem tradução que diz adjuntora, mas o sentido exegético do original é aquela que vai confrontar, que vai mostrar: isso aqui está errado. Você precisa ver isso aqui. E às vezes a pessoa não quer. Por quê? Sente-se afrontado porque algo lá atrás o machucou, o feriu, fez ele perder. E aquilo ficou marcado na vida dele. E o que a mulher vai falar, muitas vezes vai bater lá naquilo que está no passado. Mas tem uma coisa que não tem nada a ver, mas aquilo ali marcou. Então quando você fala, às vezes, que a pessoa reage, não é com você, é o que você disse. Talvez a crítica toque numa insegurança antiga. O silêncio pode ser uma resposta à rejeição que ele ou que ela viveu antes de conhecer você. Você entende como é importante ter o conhecimento sobre isso? Porque afinal de contas, é uma vida que vai estar entrelaçada à sua vida, que você é feliz. Como eu disse a semana passada, casamento é para pessoas felizes. Não, eu vou me casar para ser feliz. Não. Você já é feliz antes de casar. Porque se você for casar para ser feliz, vai ser infeliz você e outro. Você já tem que se sentir feliz, estar feliz com sua vida, com Deus. Primeiro Deus, depois você. Você e Deus. Se você estiver bem com Deus, e Deus estiver bem com você, satisfeito com você, se você alegrar o coração de Deus, se Deus sentir prazer em sua vida, Ele vai realizar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Glória a Deus. Deleita-te, no verso 7 ele diz, no Salmo 34, verso 7, ele diz: deleita-te, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então quando a gente se agrada a Deus e Deus se agrada de nós, como Jesus diz em João 15, 7, se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Glória a Deus. Quando há essa via de mão dupla, tudo dá certo. Glória a Deus. Mas quando a via de mão dupla está emburacada, aí dá errado. Se é que vocês estão me entendendo. Glória, glória. Diante dessa situação de problemas entre os cônjuges, problemas que não foram trabalhados nem tratados durante o processo de conhecimento, durante o período do namoro, porque muitos casamentos estão errados, porque vão namorar, eles se ocupam em namorar de que forma? É um tempo todo agarrado no outro, é beijo para lá, beijo para cá, achando que isso é namoro, e não é, isso é prostituição. Que o namoro é o diálogo, é o conhecimento. Aí eles vão se relacionar, só vivem um agarrado no outro o tempo todo, se casam, quando se casam, eles começam a descobrir quem é quem de fato. Mas rapaz, tu é desse jeito. Por que tu não dissesse que era assim no namoro? Como que tu não deixasse? Tu não largava o beijo do carro. Não podia nem falar. A boca estava fechada, tapada. Aí casa, a surpresa. Porque começa a namorar. Não para. É 2 horas de namoro, é 2 horas agarrado. Não senta, não conversa, não fala, não dialoga, não tem proposta, não tem diálogo. Não tem visão de vida. E depois, meu casamento deu errado. Por quê? Não sei.
procurou. Não adianta depois reclamar, você procurou. Ah, desculpa, a carne é fraca, mas você tem juízo, tem entendimento. Se vai usar a cabeça, não é porque a vontade chegou. Bota fogo na carne, filha. Bibe e joelho. Glória a Deus. É fácil ou não? Aí, o menino nasce, cadê o pai? O pai vem uma vez no meio trazer o quê? O leite da criança. E ele diz assim, olha, só tenho esse. E começa a reclamar, e ela tem que fazer o que agora? Vai trabalhar para sustentar o menino que vai ser criado pela avó. O que acontece? Essa criança vai ser uma criança saudável no futuro? Não. Não vai ser. Vai ser uma criança que vai crescer cheia de trauma, que vai criar outra família cheia de trauma. Uma pessoa doente vai gerar outras pessoas doentes. Eu não estou falando de doença física, eu estou falando das doenças emocionais. Desequilíbrio, desestabilidade, etc. E na maioria das vezes ainda bota a culpa em Deus. Diz, Deus, por que tu não me avisou? Se eu te falei, mas tu não quisesse nem ouvir, tu estava tal. Que bobice. A gente ri, porque às vezes a gente acha, né? Seria trágico se não fosse cômico. Mas é a realidade. Você vê que hoje você vê crianças, escuta! Crianças criando crianças. Crianças criando crianças. Ontem nós saímos daqui, né? 15 para as 10 da noite, acabou o culto jovem ontem. E quase que não acaba, não foi, Alice? Quase que não acaba, porque foi um céu. E quando nós saímos daqui, a gente vai ali pelo caminho. Quando a gente chega ali naquela vilazinha que foi feita pela prefeitura, eu não sei o nome daquilo ali. Depois da creche que Carol trabalha, tem aquela vilazinha ali, né? Aí eu, Clarinha, Alice, os meninos conversando, Juninho, Cauã, Genildo, e eu e Clarinha na frente. Quando a gente vai chegando ali, aí sai uma menina mesmo, com uma criancinha, bem pequenininha. Irmãos, era uma criança criando outra. Mãe e filha. A mãe parecia ser tão criança quanto o bebê. O que é que essa criança vai aprender com a outra criança? Se quem cria, quem está criando, quem está educando, não terminou nem de se criar. Aí depois o pessoal começa a falar, não, porque Deus não existe, se Deus existisse não estava tanta desgraça. Menino, mas se tu procura a desgraça para a tua vida, não foi tu que procurou? Foi porque ele era tão bonitinho. Ele era um gatinho, mas gato arranha. Gato transmite doença. Principalmente aquela doença dos olhos que cega. Então é necessário entender essas coisas. Para depois não botar a culpa na vida. A minha vida não foi boa. Não foi boa por quê? Porque tu fizeste tudo errado. Aí tu quer que a vida seja boa se tu faz tudo errado. Quem faz certo sofre. Imagina quem faz errado. Então, diante dessa circunstância que pode acontecer dentro do contexto de um casamento em que os dois trouxeram bagagens das famílias de origem, o que fazer? Primeira coisa,
padrão? Qual comportamento sempre se repete nas discussões? Pode estar ligado a uma ferida emocional. E diante disso, da descoberta, do entendimento, da empatia, procurem crescer juntos. O propósito do casamento não é vencer a discussão, mas ajudar um ao outro a curar o que está doendo. Porque às vezes o casal se preocupa na discussão a ver quem é que tem razão, quem é que está certo. Nenhum dos dois, os dois está errado, ambos precisam se curar. Pergunte-se: que dores da sua infância você ainda carrega? Porque tem marcas que ficam, irmãos, que não saem. Quando minha mãe ainda era viva, já faz 18 anos que ela morreu, (14 de maio agora fez 18 anos que minha mãe morreu). Então minha mãe, quando ela fez o aniversário da minha irmã, de 1 aninho de idade, quando minha irmã fez 1 aninho, eu estava com 3 anos. E eu contei para minha mãe com detalhes o aniversário da minha irmã de 1 ano. E ela disse: tu lembra disso? Eu disse: lembro. Eu tinha 3 anos de idade. E eu contei para minha mãe com detalhes como foi o aniversário da minha irmã de 1 ano. E ela ficou surpresa. Tu lembra disso? Eu disse: lembro. Veja que memória, né, irmão? Coisas que eu lembro com riqueza de detalhes. Porque quem sofre, quem vê coisas que marcaram a sua infância, você não esquece. Está aqui a psicanalista para quem quiser se consultar, marca logo sua consulta aqui. Mônica está aí, mas marca sua consulta. E tem Rose, pastora Rose também, né? Para você fazer seu tratamento, seu acompanhamento, que é bom. É muito bom, viu, irmão? Eu também faço, viu? Você pensa porque eu estou já chegando na fase da velhice, eu não faço, eu faço a psicanalista está ali, ó. Faz o que? Uns 15 dias que a gente não faz muito, cara. Devido às atividades, uma corrida, uma coisa. Mas eu estou lá, na psicanalista, sendo acompanhado. O pessoal tem uma visão muito distorcida dessas coisas. Todos nós, irmãos, precisamos ser ouvidos. Isso é saudável, isso é salutar para a nossa vida. O que você faz? O que faz você reagir no automático com seu parceiro? Porque tem coisas que ele tem, que são justamente os traumas que se manifestam e que de forma automática você reage. Então precisa se identificar e trabalhar isso. Como vocês podem se apoiar nas áreas mais sensíveis da história de cada um? Se apoiar, se ajudar. O primeiro passo para um relacionamento mais saudável é reconhecer essas dores e entender de onde elas vêm. Como esposa, você pode enxergar os sinais e compreender o que está por trás de certas reações e oferecer o seu apoio. Da mesma forma, você, marido. Mas a cura não depende apenas de você. Cada um precisa assumir a responsabilidade de trabalhar suas próprias feridas para que o relacionamento não seja um campo de batalha, mas um espaço de conexão e crescimento mútuo. Porque às vezes a pessoa é adulta, descobre vive do passado e não quer crescer. Quer viver o tempo todo daquele sentimento. Você precisa sair disso. Eu não estou dizendo que você vai deixar de sentir, mas você tem que reagir com entendimento. Para que tenha saúde em você e quem está próximo de você.
Senão você adoece e adoece quem está próximo de você. E, segundo a psicóloga, eu anotei aqui, Tatiane Marques, ela disse a seguinte frase: casamentos mais fortes nascem quando aprendemos a acolher as dores do outro e nos curarmos juntos. Ninguém se cura só. Ninguém consegue se curar só. E para provar isso, nós vamos repetir um versículo que nós falamos a semana passada. Nós lemos um versículo a semana passada, muito forte, se não me falha aqui a memória, 12 e 25 de Provérbios. Não. E 17 de Provérbios. Diz assim: assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. O ferro afia o próprio ferro. Ou seja, o martelo que é de ferro é usado para fabricar espada, através do calor e da pancada. Aí o texto conclui-se assim: as pessoas aprendem umas com as outras. Então ninguém se cura só. Eu preciso de Cleide, tanto quanto ela precisa de mim. Você precisa tanto do seu marido quanto ele precisa de você. Provérbios 27, 17. O 19. 27, 19. 27, 19. Monsieur. 27, 19. Assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem somos. Muito bom, né? Muito forte. A palavra de Deus é tremenda. Então meditem. Você precisa, nós precisamos uns dos outros. Como igreja, o pastor precisa da igreja, a igreja precisa do pastor, o irmão precisa do irmão. E todos nós precisamos um do outro. Porque somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família do grande amor de Cristo, não é? Eu preciso de ti. Querido irmão, precisamos um do outro. Amém? Então deixa eu fazer uma pergunta. Alguém nessa noite deseja entregar sua vida a Jesus? Essa é a oportunidade de vocês mudarem de direção.